O Cruzeiro vai acreditar no título brasileiro enquanto houver chance de ser campeão. E você acha que dá? Sabe do que o time precisa nas 2 últimas rodadas? Eu acredito, Cruzeiro campeão brasileiro. Vai ser campeão. A vitória sobre o Vasco fez os torcedores voltarem a acreditar que ainda é possível. O objetivo maior, nós estamos vivos ainda. Temos 2 rodadas pela frente, o time jogando bem. E temos a ambição de seguir adiante. Eu, como cruzeirense, eu vou acreditar até o último momento, né? O Cruzeiro continua em 3º lugar, mas a liderança mudou de mãos. Só que a distância para o primeiro colocado diminuiu, passou de 3 para 2 pontos. O Fluminense reassumiu a ponta ao vencer o São Paulo. E o Corinthians caiu para o 2º lugar ao empatar com o Vitória. Classificação embolada que deixa o torcedor confiante. Campeão brasileiro de 2010. Então vamos com tudo. Para conseguir ser novamente campeão brasileiro, a primeira tarefa é vencer os 2 jogos que faltam. Flamengo em Volta Redonda e Palmeiras em casa. Depois é torcer por escorregões dos concorrentes. Opa! Escorregou, ficou no chão. Para a gente ser campeão, teriam que ocorrer 3 tropeços do Fluminense e do Corinthians. Um já ocorreu. Se ocorrer mais 2 e nós fizermos a nossa parte, que é muito difícil também, quem sabe ao final ainda a gente possa sair campeão. O Corinthians ainda enfrenta Vasco e Goiás. Os adversários de Fluminense são Palmeiras e Guarani. Se tropeçar, dá para chegar. Serão 6 pontos em jogo. Para o Cruzeiro ser campeão, Fluminense e Corinthians só podem somar 4. O que significa vencer uma partida e empatar a outra. Basta ter fé e lutar, né? E se tudo isso der certo, essa torcida vai ter muito o que comemorar. Eu vou vibrar pra caramba. Ah. Montijo, a fera do Cruzeiro, falou da marcação forte que vem recebendo e agradeceu o apoio da torcida na reta final do Brasileirão. No domingo, o time encara o Flamengo fora de casa. Ele entrou no meio do campeonato, chamou a atenção pelas belas atuações e tem sido muito marcado dentro de campo. Nosso bate-papo é com o argentino Montijo, meio-campo do Cruzeiro. Ô Montijo, você machucou na partida contra o Corinthians. Ser craque dá trabalho para os adversários e para você também? A marcação é mais forte. Então a marcação é forte. Tenho que buscar os espaços e me livrar dela. O camisa 10 do Cruzeiro ressalta a importância da torcida. Importante. O outro dia, depois do jogo de Corinthians. Importante. Depois da partida contra o Corinthians, fomos muito bem recebidos. Tínhamos perdido um jogo decisivo e muita gente foi ao aeroporto. Sabemos que há muita gente nos apoiando. E como não temos o Mineirão para jogar, isso nos dá força. Como é que você acha que você vai chegar aí nessa reta final desse campeonato, já que você se assustou um pouquinho, né, com o ritmo do Campeonato Brasileiro, Matias? Acho que vamos chegar bem. Acho que vou chegar bem. Faltam só 2 semanas. O jogador tem que se dedicar ao máximo. Depois teremos um mês de férias. É a hora. Todos queremos ser campeões. São 3 times disputando uma taça. Temos que ser inteligentes. Tomara que os resultados sejam favoráveis. Vamos nos esforçar em campo. Já dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica. E o talento para passar seu recado pode ser uma das explicações para o sucesso do técnico do Cruzeiro. Cuca analisa o futebol de um ponto de vista bem particular. E essa perspectiva, ele faz questão de dividir. Praticamente um pai de todos, né? Que está aqui, passa confiança para o jogador, isso é fundamental dentro de qualquer equipe. Cuca tem uma forma toda peculiar de se comunicar. E nem sempre são necessárias palavras para que ele dê o recado. E olha que ele faz isso muito bem. Se é para dizer basta, se é para mostrar como joga um ponta de lança. O que a ponta de lança faz? Por que tem esse nome? Que dá a cutucada, tá sempre chegando por trás do centroavante. Eu era assim também. É a ponta da lança.
Esse é o Montilho. O Roger é o 10. Lembra o 10? E o Montilho é o ponto de lança. E se é para expressar indignação... Eu dou minha vida ali, trabalhando pelo Cruzeiro lá, suando. Aquilo passou uma rejeição de todo mundo com o que aconteceu, que a gente não queria de forma nenhuma perder. Cruzeiro, e ia embora. É o jeito Cuca de ser, de quem divide o comportamento humano entre natural e social. Social é aquele que segue as regras da sociedade, né? Tudo certinho, paga a luz, paga a água, tudo aí, tá tudo certinho, nunca vão cortar. E o lado natural, que às vezes você dá um soco, que você tirou dentro de você, da tua natureza, aquilo que precisava ser, ou de uma comunicação que você tenha. E eu acho que a pessoa tem que ter esse lado natural, que é esse lado coração também, né? Eu me considero bem natural. E para ele foi natural o clube mudar a postura em alguns momentos. Poucas vezes eu vi o Cruzeiro reagir a uma situação assim. Mesmo jogando contra, às vezes aconteciam situações e o Cruzeiro, ia embora. Naquele dia não, então você não tem como podar uma situação que você criou, de fazer o jogador pôr o coração, jogar com a alma que eles estão jogando. Tomara que eles possam ficar assim o ano que vem inteiro também. A Globo Minas vai mostrar Flamengo e Cruzeiro no domingo. Na luta pelo título brasileiro, além de vencer, o Cruzeiro precisa que Corinthians e Fluminense tropecem. O Flu, por exemplo, pega o quase rebaixado Guarani na última rodada e o Palmeiras na próxima, a penúltima do Brasileirão. O time paulista pode facilitar a vida dos cariocas se guardar energia para a Sul-Americana. Disputa hoje um lugar na final. 3 clubes, um só objetivo. Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Quem vai levar o Brasileirão 2010? Essa disputa envolve muito mais gente. E depender dos outros nessa altura do campeonato nem sempre é um bom negócio. O próximo adversário do Palmeiras é o Fluminense, o líder. Mas o técnico Felipão está mais preocupado com o título da Sul-Americana. Tudo é possível. Entregar na cara de pau é difícil, né? Mas aquela entregadinha sempre existe, né? Do jeito que vai as coisas, possa ser que aconteça. Não que entregue o jogo, mas não entre com aquela vontade que é para entrar para vencer o jogo. A minha preocupação é em relação ao nosso jogo com o Flamengo, que a gente tem que trabalhar bem a semana para fazer um jogo bom. O Flamengo luta para fugir ao rebaixamento, precisa também do resultado, então a gente tem que se preparar para o jogo do Flamengo e fazer a nossa parte. Não adianta nada ficar pensando em Corinthians, Vasco, Fluminense e Palmeiras. A gente tem que pensar só no nosso jogo com o Flamengo e fazer o máximo possível para poder vencer. Na Toca da Raposa, ninguém entende mais de Tchan que o zagueiro Ed Carlos. Ele foi reserva de caseiro do vocalista da banda. Na época, era considerado ruim de bola, segundo o Beto Jamaica, né? Porque há controvérsias. Mas ele foi campeão do mundo pelo São Paulo e joga hoje num dos melhores times do país. A função de Ed Carlos é cuidar para que a casa não caia, dar aquele tchan na zaga e zelar pela defesa do Cruzeiro. Um papel nem um pouco ordinário. Esse talento não é de hoje, vem dos tempos de Ed Carlos, ainda na Bahia. Só que nada disso tinha a ver com a bola na época. O hoje zagueiro era caseiro, profissional. Trabalhava no sítio do cantor Beto Jamaica, do grupo El Chan. Fazia de tudo, capinava, cuidava dos cachorros, né? Dos animais que tinham lá, que tinha pato, minha mãe criava pato, galinha, tudo isso, ele tomava conta, entendeu? Era engraçado. Eu queria gravar um vídeo pra mostrar ele dando banho no cachorro, aquelas coisas todas. Ordinário! Na verdade eu era reserva do caseiro, né? Ed Carlos se enturmou e ganhou uma posição no time da galera. Eu lembro que eu fui pegar um papo uma vez com ele e os caras colocavam ele no gol. Você pode, cara, você é perna de pau, você tem que ser goleiro, velho. Ninguém queria botar ele no time de ninguém. Aliás, eu explicar às pessoas de Minas o que é baba. O baba aqui é a chamada pelada, né? Que cada lugar tem um nome, né? E aqui nós chamamos de baba. Baba também pode ser aquele cara ruim de bola, que acaba indo pro gol mesmo. Mas Ed Carlos tem outra versão.
eu era bom demais. Daí, se eu fosse pra linha, aí eles iam ficar mal. Então, não ia ter como eles tocar na bola. Então, eu ia pro gol pra dar uma chance pra eles. O irmão dele me indicou pra ir pra uma escolinha. E daí foi de onde comecei a sair para fazer teste em clube. E, graças a Deus, fiz um teste em São Paulo e onde foi que iniciou toda a minha carreira. E o amigo seguiu outra carreira, Brasil afora. Mas eles nunca perderam o contato. Ele gostava muito de toda moça tem um dengo, todo dengo tem um dom de mulher. Ele pedia pra eu cantar dom de mulher. E eu sempre cantava, depois de casa, não quero mais cantar essa música, você só quer ouvir essa música, negão. Ordinário! Eu sambo daqui, você quebrar de lá, bota a mão na cabeça e começa a girar pra gerar samba. Opa! Vamos brincar de corre, corre, pega, pega sem parar na lagoa. Foi lá que a gente começou a namorar. Tchê, tchê. Vamos brincar de corre, corre, pega, pega sem parar na lagoa. Ordinário! Flamengo na luta contra o rebaixamento. Cruzeiro na briga pelo título. Jogaço que a Globo Minas mostra no domingo às 5 da tarde. O Cruzeiro pode ficar sem Cuca, Gil e Gilberto, que serão julgados amanhã pela expulsão na partida contra o Corinthians. O penúltimo jogo da temporada traz recordações para Jonathan. Foi contra o Flamengo que ele começou a carreira. A única coisa boa que eu posso guardar desse jogo foi a minha estreia pelo profissional, né? Lá mesmo, em Volta Redonda, há 6 anos, Jonathan era um garoto de 18 anos, num time que perdeu feio para o Flamengo. Na última rodada do Brasileirão de 2004, 6-2. O resultado do jogo foi um resultado muito ruim, né, pra gente. Cuca é que ainda não sabe se poderá orientar os jogadores à beira do campo. Vai ser julgado pelas declarações que deu após o jogo contra o Corinthians. Antes de saber que o julgamento seria nesta sexta-feira, a preocupação de Cuca era só uma. Minha preocupação é em relação ao nosso jogo com o Flamengo, que a gente tem que trabalhar bem a semana para fazer um jogo bom. O Flamengo luta para fugir o rebaixamento, precisa também do resultado, então a gente tem que se preparar para o jogo do Flamengo. O adversário preocupa, mas ficar sem o treinador que colocou o Cruzeiro na briga pelo título e neste momento decisivo... Situação chata, né? Acho que é um jogo importante como esse, ter esse julgamento agora. Se acontecer dele não poder estar no banco, né, a gente vai ter que fazer a nossa parte dentro de campo, porque para nós jogadores é muito importante esse jogo e para ele também. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão, ainda pensando em título. E os jogadores cruzeirenses tentam não ficar preocupados com o tal assunto do entrega. 3 clubes, um só objetivo: Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Quem vai levar o Brasileirão 2010? Essa disputa envolve muito mais gente. E depender dos outros nessa altura do campeonato nem sempre é um bom negócio. O próximo adversário do Palmeiras é o Fluminense, o líder. Mas o técnico Felipão está mais preocupado com o título da Sul-Americana. E isso é destaque na página do Globoesporte.com. Nem sei se tem jogo no domingo, disse o treinador com ironia. O suposto nem aí do Palmeiras para o jogo contra o Flu chegou à toca da raposa. Tudo é possível. Entregar na cara de pau é difícil, né? Mas aquela entregadinha sempre existe, né? Na mesma entrevista, Felipão afirmou que vai enfrentar a equipe carioca com seriedade, mesmo colocando em campo o time reserva. Do jeito que vai as coisas, possa ser que aconteça, não que entregue o jogo, mas não entre com aquela vontade que é para entrar para vencer o jogo. A minha preocupação é em relação ao nosso jogo com o Flamengo, que a gente tem que trabalhar bem a semana para fazer um jogo bom. O Flamengo luta para fugir o rebaixamento, precisa também do resultado, então a gente tem que se preparar para o jogo do Flamengo e fazer a nossa parte. Não adianta nada ficar pensando em Corinthians, Vasco, Fluminense e Palmeiras. A gente tem que pensar só no nosso jogo com o Flamengo e fazer o máximo possível para poder vencer.